Olá, meu nome é Ever Donato, sou terapeuta holístico em Santa Catarina. Sejam todos muito bem-vindos a este meu espaço. Espaço esse que eu utilizo para compartilhar ideias, pensamentos, leituras, vivências na área holística e que eu acho sempre muito importante como um exercício. E assim que enquanto eu compartilho, a gente aprende juntos, né? Mas nunca tenha nada como verdade absoluta, mas só como uma referência para você pensar também sobre o assunto, tá bem? Hoje o assunto que me vem à mente, né, é a história de Saulo. Saulo, aquele que veio de Tarso, a cidade de Tarso, então ele era o Saulo de Tarso. E ele combatia muitos cristãos, né? Ele ceifou a vida de muitos cristãos, perseguia cristãos em nome do seu Deus, né? E num determinado momento, Saulo se deslocava de Jerusalém para Damasco e quando fez-se um clarão muito forte, seu cavalo assustou-se e ele caiu já sem conseguir enxergar no chão. E quando Saulo caiu ao chão, a primeira pergunta que ele fez foi: quem és tu, Senhor? Ou seja, nessa pergunta já continha algo em que ele tinha certeza de que se tratava de um Senhor. Estava tentando apenas identificar, né, qual era a sua situação. Então, eis que a voz responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele, então, Saulo, faz a segunda pergunta: o que queres de mim, Senhor? Então veja que nessa segunda pergunta ele já está prostrado, né, a Jesus. Ele já aceitou a Jesus. É claro que ele viveu ali um acidente, mas não se trata só disso, não. Não exatamente um acidente, né? Teve o fator da luz que o deixou, que o cegou ali por alguns instantes, mas que aquela manifestação do Cristo ali confirmava as coisas que ele já vinha começando a sentir enquanto combatia cristãos, porque em cada cristão que ele combatia, ele percebia o tamanho da fé, o tamanho do amor, coisas que o Deus em que ele acreditava não se manifestavam daquela forma, né? Então ele vinha pouco a pouco se convencendo da grandeza de Jesus, e aquele momento foi então o derradeiro. Então ele foi conduzido até Damasco. Dali em diante ele pediu que fosse chamado apenas de Paulo. E saiu a pregar, né, no mundo afora. Esteve em várias cidades, em vários locais, onde havia grupos de cristãos. Lá estava ele, levando a palavra, trocando ideias. Um desses lugares que ele esteve foi Corintos. E como ele andava em muitas cidades, né, então ele permanecia ali algum tempo, pregava a palavra, depois seguia em frente e ia para outros lugares. E muitas vezes tinha questões a serem resolvidas, né, que ficavam para trás. Então aí aconteciam as cartas, né? E na primeira carta de Paulo aos Coríntios é quando ele está tentando justamente resolver algumas questões deles, né? E Paulo fala do amor. E essa carta é praticamente uma poesia ao amor, né? E eu acho muito grandiosa e eu procuro tê-la sempre comigo, porque uma carta que foi escrita há tanto tempo atrás e que passou por tantos movimentos religiosos e que foi repetido tantas vezes e que fala de forma tão bonita sobre o amor. É uma carta que as suas palavras carregam memórias, carregam energias que sustentam, né, essa força do amor, essa energia do amor até hoje. Por isso hoje eu não a considero apenas uma carta simples, mas algo grandioso, né, que a gente pode ter conosco, quase como um mantra acerca do amor, né? A carta de Paulo aos Coríntios, ela diz assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha uma fé tamanha a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo a ser queimado, se eu não fizer isso por amor,
nada disso se aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente com o mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor verdadeiro tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor verdadeiro jamais acaba. Diante do amor verdadeiro, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Isto porque, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, aquilo que então é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu sentia como um menino, pensava como um menino. Quando me tornei um homem, desisti das coisas próprias de menino. Assim também é com a gente. Hoje vemos como num espelho, embaçadamente, obscuramente, mas então veremos face a face o que ora só enxergamos em parte. E aí reconheceremos como somos verdadeiramente, como é a nossa essência, como o Criador nos vê. Que permaneçam, pois, a fé, a esperança e o amor, estes três. Sobretudo o amor, o maior deles. Permaneça na sua vida a fé, a esperança e o amor. Sobretudo o amor, o maior deles. Um grande beijo, até a próxima!